Yes. What emotion. Que bonito que está esse plenário. How beautiful this convention looks. Olá, eu sou Rita Berloffa, sou diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Brasil, filiado à Contraf e à CUT. Hello, brothers and sisters. My name is Rita Berloff. I am a leader of the Bank Workers Union in São Paulo, Brazil, a member of Contraf and of CUT. Quero saudar a todos os trabalhadores que estão aqui presentes e também aqueles que não puderam estar por algum motivo. I want to greet all workers who are here today and those who couldn't be here today. Quero, acima de tudo, agradecer o convite e dizer que falar para este plenário me dá muita honra. First, I want to thank you for inviting me to speak at your convention. It gives me great honor. Tentarei contribuir para a Organização Internacional dos Trabalhadores, contando para vocês como os movimentos sociais mudaram o meu país. I'm here to tell you a story about how the social movement changed Brazil. No Brasil, entre 1964 e 1989, nós vivíamos uma ditadura militar. In Brazil, between 1964 and 1989, we lived under a military dictatorship Que reprimia as manifestações dos trabalhadores e da oposição. The dictatorship crushed any demonstration of workers and opposed any opposition to their rule. Muitos foram presos, torturados, assassinados. Nós não tínhamos liberdade. Many were imprisoned, tortured, assassinated. We had no freedom. Os trabalhadores e as pessoas tinham medo de falar, tinham medo de participar, tinham medo de se expor. Workers were afraid to speak up, to take action, or to openly demonstrate against the military regime. E muitas pessoas nos perguntam como conseguimos sair dessa ditadura e em menos de 30 anos atrair a atenção mundial. So today, many people ask us, how is it possible that Brazil went from a military dictatorship and in less than 30 years into a country that the world is paying attention to? Pelo crescimento econômico, pela política energética e regime de pleno emprego e renda. A country that is growing economically by creating jobs and raising wages. Pelas políticas ousadas no combate à miséria, que permitiu que mais de 40 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha de pobreza tivessem renda, tivessem emprego, tivessem acesso à educação e à saúde. A country taking bold action to combat extreme poverty, where more than 40 million Brazilians who used to live in extreme poverty today have access to jobs, to education, and to health care. Políticas de combate ao racismo e políticas de inclusão educacional para todos. A country that is taking action to end racism and create education for all. E quais foram os fatores que nos levaram a isso? So, how did we achieve this? Well, let me tell you. De 1964 a 1985, lutamos contra o regime militar por eleições e democracia. From 1964 to 1985, we fought the military dictatorship for free elections and democracy. Nesse período, unificamos muitas lutas que permitiu que todos os movimentos se organizassem. During this time, we brought together many social movements, and together
we created the strength for social movements to organize and fight together. Desde os estudantes até os trabalhadores do campo e da cidade. E nesse período, a posição da Igreja Progressista foi fundamental. And we organized with students, and we organized with farm workers. We organized with workers from the countryside and in the cities. And we even joined and organized with the Catholic Church. They played a major role in our struggle. Em 1978, um migrante nordestino chamado Lula, que quando criança trabalhou como engraxate, depois tornou-se metalúrgico e virou um líder sindical. In 1978, a young man who was an immigrant from the northeast of Brazil, which is the poorest part of Brazil, who worked as a shoeshine boy as a child, became an auto worker and became the leader of the Auto Workers Union in Brazil. His name is Lula. Lula se atreveu a organizar uma greve dos metalúrgicos enfrentando os militares. Lula dared to do something bold. He organized a strike of auto workers to attack the military dictatorship. Algo impensável naquela época. This was something unthinkable under the dictatorship. E ontem, ao ouvir a presidenta Mary Kay dizer que é necessário uma fagulha para despertar os trabalhadores nesse país. Yesterday, I heard President Mary Kay talking about creating a spark to change our country and to change our unions. Presidenta, essa greve foi a nossa fagulha. President Mary Kay, that strike was our spark. A ousadia da greve e a coragem dos trabalhadores inspiraram sindicalistas, intelectuais, políticos e representantes dos movimentos sociais. Because of the boldness of the strike and the courage demonstrated by the workers, it inspired people throughout Brazilian society. It mobilized union leaders, unions, intellectuals, politicians, and representatives of all social movements. A discutirem a necessidade de um movimento dos trabalhadores para os trabalhadores. And we started to come together and we started to discuss, how do we create a movement of workers for workers? Um movimento que permitisse que os trabalhadores participassem das decisões políticas e sociais do meu país. A movement that would allow workers to lead and to make decisions about the political and social life in our country and to change Brazil. Esse movimento nasce da vontade de milhares de trabalhadores pela liberdade. This movement was created out of the dream of thousands of workers who wanted freedom. Esse movimento é o PT, Partido dos Trabalhadores, o meu partido. This movement created PT, which is the Workers' Party in Brazil. Não podíamos aceitar a ideia que no Congresso, que deve espelhar uma sociedade, não tivesse um trabalhador. But we couldn't accept the idea that our Congress, which should reflect society, had absolutely no workers representing us in it. Iniciamos nossa luta para eleger trabalhadores em todas as esferas de poder. So we started a campaign to elect workers at all levels of government. Obrigada. Lula foi eleito deputado federal e, como ele, elegemos e continuamos a eleger trabalhadores que defendam as nossas bandeiras. Lula, the leader of the Auto Workers Union, became a state representative, and we elected many more workers to local office who would stand up for our issues and for our struggles. Mas para a transformação social que queríamos e precisávamos de muito mais que isso. But for real social change, we needed a lot more than this.
começamos então a discutir a unidade dos sindicatos em uma grande central. So we started talking about uniting all unions under one organization. E em 1983 nós criamos a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. And in 1983, we created an organization of workers called CUT, que nasce com princípios de liberdade e autonomia sindical. which was born on the principles of union freedom and union democracy. Independente de governo, independente de Estado, independente de partido político, independente de agrupamentos políticos. Which is independent of any party, any government, any political party, or any politician. Mas a CUT, que representa todos os setores da nossa economia, não é uma central sindical preocupada só com a luta de classes. But CUT is not just an organization that cares about workers and workers' issues. It's an organization that cares about the struggles of all citizens in Brazil. Ela abriga todas as lutas sociais, a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos jovens, enfim, a luta de todos. It unites the struggles of various movements. The movement of women, the movement of Afro-Brazilians, the movements of young people, everybody. Em 1989, nós temos a nossa primeira eleição presidencial. And in 1989, we had our first free election for president in Brazil. E com isso, o nosso movimento teve que repensar as nossas lutas. And again, our movement was forced to rethink our struggle and our strategy. O trabalhador não é só o operário, mas ele é também cidadão. See, workers are not just workers. We are also citizens. Além do salário, além do emprego, além das condições de trabalho, We care about things beyond wages, benefits, and working conditions. ele quer melhoria nas suas ruas, ele quer melhoria na sua cidade, no seu estado, no seu país. See, workers care about improving their streets, their neighborhoods, their states, and their country. Ele quer saúde, ele quer educação, ele quer lazer. Workers want education, they want health care, and they want time off to enjoy life for everyone. Surge então o Sindicato Cidadão. So we develop a movement of workers as citizens, que pensa o trabalhador como um ser integrado na sociedade. where workers would have a voice in all aspects of Brazilian society. E em 2002, nós conseguimos eleger um trabalhador, um líder sindical, metalúrgico, como nosso presidente. O nome dele é Lula. And in 2002, we succeeded in electing a worker, the leader of the Auto Workers Union, as our president. The president of Brazil, his name was Lula. Yes. Lula. E Lula deixou claro aos movimentos sociais que havíamos elegido o presidente, mas não havíamos feito a revolução. But Lula was clear with us, with the unions and the social movements. Just because we had elected a president, we hadn't created a revolution. E, portanto, havia necessidade dos movimentos sociais fazerem um apoio crítico ao seu governo. And he forced us, the unions, the social movements, the churches, to be critical and to continue to fight. Indo às ruas, protestando, levando a bandeira de luta dos trabalhadores, como, por exemplo, a valorização do salário mínimo. He forced us to go back into the streets and to protest and to continue the struggle of workers. He forced us to take on campaigns like demanding a raise to the minimum wage in Brazil.
E diante da crise de 2008, Lula contrariou o que todos os demais países fizeram e continuam fazendo, que é o corte de benefícios e a redução de gastos. And during the financial crisis in 2008, Lula did the opposite of what every other country did and continues to do. Instead of cutting benefits and spending, ele incentivou o consumo e aumentou os gastos públicos para gerar emprego e renda. he encouraged spending and greater investment in the public sector. He created jobs and raised wages. E hoje, com a nossa presidenta Dilma Rousseff, que é a primeira mulher a ser presidente no meu país, uma mulher que foi prisioneira política, uma mulher que foi torturada durante a ditadura. Today we have a new president in Brazil. Her name is Dilma Rousseff, the first woman president in Brazil. A woman who was tortured, a woman who was imprisoned under the military dictatorship. Ela ataca os juros bancários, mantém as políticas do governo Lula, ampliando-as para objetivar o consumo, para as melhorias sociais, para a geração de emprego e renda para todos os brasileiros. Today, she continues to build on the policies of President Lula. She continues to expand government's role in increasing spending, generating jobs, raising wages, lowering interest rates, and improving social rights and benefits for all Brazilians. Durante esse período, a coisa mais importante que nós aprendemos é que a luta é que faz a diferença. So we've learned a lot in the past 30 years in Brazil, but the most important thing that we've learned is that fighting together is what makes the difference. Por isso, companheiros e companheiras, nós acreditamos que é possível mudar. And that is why, brothers and sisters, I believe that change is possible. Apesar de todas as dificuldades, nós somos 99% contra 1%. Despite the difficulties, the 99% is still larger than a 1%. Nós temos a força. Nós precisamos trabalhar juntos com todos os movimentos sociais. We have the power, but we have to work together with all social movements. Atuar nas comunidades junto aos líderes comunitários. We need to organize in our communities with our community leaders and partners. Junto à igreja. We need to organize with our churches. Aos movimentos dos direitos humanos. We need to organize and partner with our human rights groups. Com o movimento dos afrodescendentes. We need to partner with our African American movements. Com os imigrantes. With the Latin and immigrant movements. Precisamos trabalhar junto com todos os demais sindicatos. And we need to unite all unions and work together. Unir os trabalhadores dos mais diferentes setores. We need to unite all workers from different sectors. Precisamos ampliar a nossa luta para além da luta de classes. We need to take on a fight beyond just wages and benefits. Precisamos pensar o trabalhador como um cidadão. We need to start thinking as workers, as citizens of this country. Se nós conseguirmos, vocês conseguirão. If we can do it in Brazil, you can do it here.
trabalhar juntos. Let's work together. Vamos fazer movimentos solidários nacional e internacionalmente. Let's continue to build our national and international social movements. Nós podemos compartilhar a nossa experiência para organizar os trabalhadores dos mais diversos setores, como, por exemplo, bancários e metalúrgicos. We can share our experience with you to organize workers in all types of sectors, jobs such as bank workers, auto workers. Vamos lutar juntos. Let's fight together. Vamos ocupar as ruas. Let's occupy the streets. Vamos ocupar o Congresso com Let's as nossas occupy bandeiras. Congress. Vamos lutar pelos 99%. Let's fight for the 99%. Vamos transformar essa sociedade. Let's change our society. Porque outro mundo é possível. Because another world is possible. Me emociona. Para encerrar, eu queria lhes deixar um poema de um grande músico brasileiro que se chama Raul Seixas. So in closing, I want to share a poem by a Brazilian singer named Raul Seixas. Um sonho que se sonha só, A dream that you dream alone é só um sonho que se sonha só. is just a dream that you dream alone. Mas um sonho que se sonha junto But a dream that we dream together é realidade. can become reality. Vamos sonhar juntos! Can we dream together? Vamos sonhar juntos! Can we dream together? Vamos sonhar juntos! Can we dream together? Se puede! ¡Se puede! Se ¡Se puede! puede! ¡Se puede! Se puede! Yes! We can! We can! Vamos juntos! Muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigada. Muito obrigada.